oportunidade de dar uma vida melhor para minhas filhas, para minha família e viver um pouco mais de vida mesmo. Você tem como colocar um filtro no Job Bank para escolher as empresas que contratam estrangeiros. E naquelas empresas todas que apareciam, eu enviava meu resumê. Aí eu mandava aí na média de 70, 80, 100 currículos por semana. Fazia o Duolingo, porque o Duolingo para mim era igual beber água à noite. Antes de dormir tem que fazer o Duolingo. Eu precisava do inglês, do experiência profissional e da job offer. 1 ano e meio mandando currículo. Aí chegou a minha vez de ser entrevistado, eu fiquei tão nervoso, cara, que eu travei. Naquela pressão para dar certo, eu não consegui me comunicar. Pô, se eu conseguir uma entrevista, eu tô no caminho certo. Eu vou pegar mais firme ainda. Aí passou menos de 15 dias, eles deram uma resposta que estava ok, que tinha uma LMIA já aprovada e que iam me dar a job offer. Pobre, sem condições financeiras. Para conseguir chegar aqui, até de ele testado, eu tive que arrumar. O que cabia eu fazer era me esforçar, pagar o preço. É o inglês precisa? Então vamos correr atrás do inglês, vamos estudar, vamos acordar de madrugada, vou correr atrás, vou jogar currículo, vou correr, vou semear, eu vou semear. Eu te falei, minha filha, ela tem o autismo. Deus escolheu uma província que é referência em cuidado do autismo. Eu falei para minha esposa, eu vou na frente, vou levantar recursos para vir. Olha, Deus é tão bom, até o programa de imigração mudou já. Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Imigrante. Hoje vamos falar sobre Job Offer. Meu convidado de hoje é o Gilson Souza Santos, que conseguiu uma Job Offer para trabalhar na área de hospitality como line cook, e ele veio trabalhar na cidade mais bonita do Canadá, que é Banff. A gente vai entender a história dele, vai saber como ele traçou aí o caminho até a Job Offer, o que ele precisou fazer, aonde que ele achou, se precisou de prova de inglês, qual que foi o caminho, como que está sendo. E diferente aí de muitas pessoas, pelo menos as que eu conheço, ele veio na frente, deixou a família no Brasil e veio aqui em busca da sua residência permanente, né? Que eu acho que esse é o motivo da maioria das pessoas virem para o Canadá, mas claro, tem um caminho a percorrer. Então, uma história emocionante. A gente vai entender aí como que as coisas foram se desdobrando até que ele chegasse aqui. Então, pessoal, já deixa um like, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixa uma mensagem no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo e bora lá bater um papo. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a Go North. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil no Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Gilson, seja muito bem-vindo. Se apresente aqui para os amigos do Tio Canada, da onde você é, o que você fazia no Brasil, e vamos desenrolar essa história. Bom, Joel, eu sou o Gilson, tenho 43 anos, sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Sou casado e eu era um profissional de recursos humanos e com o objetivo de trilhar aí a Job Offer, eu fui buscar a minha qualificação aí na área da cozinha, né? No Brasil, isso para mim era uma segunda atividade. Eu trabalhava no RH e nos finais de semana, como segundo emprego, eu fazia pequenos eventos, trabalhava em food truck, ajudando nessas festas que tinha na cidade, até montar meu próprio delivery. Eu comecei a acompanhar a história do pessoal, né, do Canadá, o seu canal, do Filhão, de outras pessoas, e eu vi que para que eu conseguisse realizar esse meu sonho de ir para o Canadá, eu precisaria me qualificar, né? E foi necessário estudar o inglês, fazer o tripé, né? O Filhão fala muito disso, né? Você construir o seu tripé, que é o quê? O inglês, a experiência profissional e conseguir a oferta de trabalho. E eu fui correr atrás desse caminho, né? Buscar a Job Offer. Eu não tinha muito recurso, então, para mim, o college nunca foi uma opção, né? Eu não tinha recursos para isso, não conseguiria levantar fundos suficiente para fazer isso.
a vontade de morar fora surgiu com a dificuldade que eu tinha de me manter no Brasil, né? A gente está sempre nessa correria, sobrevivendo, né? Você tem filhas? Tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 7 anos. Tá. Né? Então, assim, dentro dessa minha trajetória de vida, eu tentei empreender, trabalhei para outras pessoas também, em outras empresas, em várias empresas, tanto na minha cidade como fora. E sempre na sobrevivência, né? Tentando... o pessoal fala muito, né? O cara vende o almoço para poder jantar. E era essa minha rotina. E eu via nessa questão, nessa imigração, a oportunidade de dar uma vida melhor para minhas filhas, para minha família e viver com um pouco mais de, não é tranquilidade, né? É um pouco mais de vida mesmo, né? A gente no Brasil tem essa, no caso estou falando por mim, eu sobrevivia no Brasil e eu estou em busca de dar vida, né? Viver num outro país. E minhas pesquisas, dentro dessa pesquisa de imigração, eu via Estados Unidos, via outros países, mas o fato do Canadá ofertar de maneira não tão difícil, é difícil, mas assim, em relação, se comparado a outros países, o fato de você vir de forma legal, né? Vir de forma legal foi um atrativo que chamou minha atenção. E quando eu, fazendo minhas pesquisas, vi essa oportunidade, eu fui atrás, né? E aí Legal. eu vi realmente que... Você montou um food truck no Brasil? Isso aí fazia parte do plano ou culminou a sua realidade te fez olhar para a job offer na área de cozinha? Como é que foi isso? Eu não montei um food truck. Eu trabalhei num food truck como segunda renda, como um segundo trabalho. E posteriormente, assim, um período pós-pandemia, eu abri um delivery na minha casa. Já com o objetivo de, em vez de eu ficar trabalhando até tarde, né, e eu precisava aumentar a minha renda, e aí eu fui trabalhar na minha casa com a minha esposa para a gente montar um delivery em casa, ao invés de trabalhar nesse food truck, eu fui trabalhar na minha casa. Era delivery do quê? O food truck era de comida mesmo. No caso, chama Vai de Jantinha. Eu fazia a marmita de comida mineira e o espetinho assado na hora na brasa. E aí a gente entregava à noite, né? Na minha cidade, os deliveries lá é pizza, açaí e lanche. Daí você tinha jantinha. Eu tinha o Vai de Jantinha. Funcionou por 3 anos. O que era para ser um complemento de renda, foi um tijolinho ali no alicerce do meu plano Canadá, porque dentro daquelas coincidências que a vida tem, tudo que foi acontecendo de errado na minha vida e foi fazendo eu buscar os atalhos para sobreviver, tudo isso, Joel, veio contribuindo para que na minha base ali na construção do Plano Canadá fosse sendo consolidada. Por exemplo, por que eu fui trabalhar nesse segundo emprego no food truck? Porque eu trabalhava numa empresa que eu fui desligado, aí minha renda caiu para metade, aí o emprego que eu consegui não era o suficiente para eu pagar as contas e me manter, e eu fui trabalhar nesse food truck, que era um complemento de renda. Mas que depois, com o passar do tempo, essa minha experiência no food truck consolidou minha experiência profissional para o IRCC aprovar minha job offer, minha oferta de trabalho. Sensacional, então, deu para entender aí. Eu sempre vejo assim que Deus quer levar a gente para um caminho e a gente passa por um processo. Às vezes leva a vida inteira, várias coisas que a gente vai vivenciando para montar o perfil da pessoa que está aqui, né? Eu falo assim, cara, não é coincidência, não é nada que eu estou trabalhando como guia turístico nas montanhas, dirigindo 700 km por dia e parece que eu fui ali na praça. Quem me vê acha que eu fui ali na esquina. Eu saí de manhã, dirigi 700 km, voltei, fui até às vezes outra província e volto. Mas assim, eu passei por circunstâncias na vida, trabalhando de motorista, quando faltou um motorista na empresa que eu trabalhava com logística, que eu fui desenvolvendo aquelas habilidades na época que nem GPS tinha, cara, como... Eu já tô ficando velho, né? Já na idade. Eu dirigi em São Paulo com mapa 4 rodas, cara. Imagina um moleque de 18, 20 anos.
Aí eu fico olhando para a molecada, para os meus clientes de 18 anos, eu falo, cara, no máximo o cara vai dar final num jogo, no videogame ali. E eu já fazia isso, mas, tipo, poderia ser difícil naquela época, mas olhando para o outro lado, eu falo, cara, Deus estava me preparando para algo que ele iria me trazer, que é essa realidade. Então, a minha Verdade. escassez, a falta de um monte de coisa fez com que a gente conseguisse chegar. Eu acho maravilhoso isso que você está contando. Então, você vem de uma realidade simples. Fazer um college passava na tua cabeça? Não dava, era difícil. Difícil era assim, se eu me esforçasse muito era difícil, mas como mesmo esforçando não ia dar, então para mim era impossível o college. Na minha realidade era impossível, porque eu era salariado, meu salário, minha renda nunca foi, na minha cidade, nunca passou de R$ 3.500. 3.500 ou 6.500? É, 3.500. Então, pai, com duas crianças, né, uma renda de R$ 3.500 numa cidade de 100 mil habitantes, ok. E mesmo assim eu ainda tinha esses bicos que eu fazia já na época de empresa que eu trabalhava, eu sempre fazia pequenos eventos, um churrasquinho aqui, uma confraternização ali, para juntar um dinheiro a mais. Né? Então, era o famoso bico, né? Então, assim, eu sempre fui nessa correria. Eu já tentei empreender na minha cidade, abri uma empresa por 3 anos de eletroeletrônico, na época. Aquela coisa que o brasileiro faz, né? Você trabalha um tempo numa empresa, aí junta um fundo de garantia, um tempo de serviço, aí tenta empreender para, sei lá, para tentar uma vida melhor. E deu certo por 3 anos, aí veio a crise de 2014, o dólar disparou, eu trabalhava com eletroeletrônico, videogame, acessórios e tal. O dólar disparou, o preço que eu vendi o produto não dava para eu comprar para revender. Tipo, já tinha, o dólar disparou, enfim. Com essa crise toda de 2014, eu fechei minha loja, tive que vender a loja e recomeçar. E como tenho formação em RH, eu fui trabalhar em RH e fazia esses bicos de semana. E aí, o Canadá veio de que forma? Eu falo, ó, preciso imigrar, preciso fazer uma coisa, do jeito que está, não dá. Eu preciso... Não dá. E aí, o que aconteceu? A Luísa, que é a minha filha mais nova, quando ela nasceu em julho, ela nasceu em março de 2017. E aí, quando foi em junho, eu fui demitido. E a Luísa, ela saudável aparentemente, né? Convivia normal, só que ela estava uma demora para falar. E isso chamou nossa atenção na época e foi investigar, foi ver o porquê, levou na fono, levou no neuro e tudo. E até fechar o diagnóstico dela de autismo, nível 1 de suporte, a gente ficou nesse desespero, né? Pô, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí que eu fiquei mais ansioso ainda, falando, nossa, eu preciso dar um jeito, o que eu vou fazer? Minha filha precisa de ajuda, precisa do suporte, eu não tenho de onde tirar. E assim, na época, eu pensei em fazer o que muito brasileiro faz aqui na região que eu moro, é campeão disso, o pessoal que tira visto americano vai para os Estados Unidos e fica legal. Mas aí, quando tem família, você revê muita coisa na tua vida, né? Você fala, não vou colocar minha família numa situação de risco, né? De perigo, né? E aí o Canadá, quando demonstrou, né? Eu vi essa possibilidade de ir legalmente, e o Canadá ofertando, né, através da Job Offer, essa situação, eu fui ver de que forma eu poderia conseguir acessar esse objetivo. E aí eu vi os canais, vi o pessoal mostrando, via as pessoas como que faziam para conseguir, o filhão, né, batendo nessa tecla, né, de pouco inglês, oferta de trabalho, experiência profissional, né, e segundo grau completo, vou nessa linha. E aí eu fui ver. Só que aí o que eu fiz? Qual que é o caminho que eu fiz? O que o Canadá precisa, né? Em qual área que o Canadá precisa? E eu vi que das profissões em demanda, além de construção civil, entre outras, a da cozinha
Era uma profissão de alta demanda no Canadá. E o que aconteceu? Como nesse período aí que eu estava aqui no Brasil, eu já tinha um delivery. Olha para você ver, mais uma coincidência. Eu queria abrir o delivery, trabalhar em casa, na informalidade, só que para atuar dentro dos aplicativos de comida, eu precisava de ter um MEI. Aí eu precisei abrir o MEI, que é o CNPJ, para poder acessar os aplicativos. Graças a Deus que eu fui para os aplicativos, por quê? O tempo que eu tenho de MEI é o tempo que contou de experiência profissional, formal, né, na cozinha, mais o tempo que eu fiquei no food truck como bico, né, que aí eu precisei da cartinha do empregador, eles me deram a carta do empregador da experiência profissional, porque eu fiquei 1 ano e pouco lá, mas o tempo da jantinha me qualificou para disputar as job offers, porque eu precisava de ter formalmente, não só de boca, mas eu precisava ter formalmente a experiência profissional. Somava, então você precisava de 1 ano de experiência? No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano. Então, na área que eu estou aplicando. Tá, primeiro você estava montando ali o seu perfil. Antes de sair procurando, antes de fazer tudo, você já sabia que você ia precisar, então, do inglês e de como comprovar. Então, você visualizou que seria na área de cozinha, porque é uma área de demanda, você já foi reunindo, ok, deixa eu estar pronto, porque a hora que surgiu uma job offer não vai adiantar nada se não estiver pronto, foi isso? Exatamente. Porque não adianta você falar, vou aplicar, e se você não tem os pré-requisitos. Para eu aplicar para a vaga da cozinha, eu tinha que ter comprovado, não o Canadá, eu tenho que não é eu falar que eu sei fazer, eu tenho que demonstrar que eu tenho essa bagagem para trás. Você trabalhou no food truck? Tem. Então, você tem a carta do empregador mostrando o período, a carga horária que você fazia, quanto que você ganhava por remuneração por esse período que você trabalhou? Tem. Então, é um documento. Você faz a tradução juramentada desse documento, é um documento válido. Eu trabalhava como autônomo. Não são todas as províncias que aceitam o MEI. Tem província que só aceita a experiência da carteira de trabalho. Alberta, graças a Deus, aceita o MEI. Então, eu peguei esse período que eu fiquei no MEI, eu tirei foto, print, né, da minha página nas redes sociais com as avaliações dos clientes, falando que gostou da comida, o número de pedidos que eu já tinha vendido e tal. E aí fiz a tradução dessa documentação e juntou junto com documentos para comprovar a minha experiência profissional. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei nesse período, eu precisava do inglês, do experiência profissional e da job offer. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a mandar currículos no Job Bank. Por quê? Eu via que no Job Bank, lá tem as empresas que divulgam as vagas e coloca lá, você tem como colocar um filtro no Job Bank para escolher as empresas que contratam estrangeiros. Aí o que eu fiz? Eu entrei no Job Bank, coloquei lá cooks, né, a área de cozinha, eu coloquei cooks e coloquei nos filtros lá, província qualquer uma, e só que aí eu colocava que contratassem pessoas dentro ou fora do Canadá. E dava custo. Aí, naquelas empresas todas que apareciam, eu enviava meu resumê no padrão canadense. Eu mandava meus resumês para as empresas e junto com uma cover letter explicando, né, da minha experiência profissional e o currículo junto. Aí eu mandava aí na média de 70, 80, 100 currículos por semana. Caramba! Eu comecei meu processo em 2021. Eu comecei meu processo de imigração em 2021. Por que eu falo 2021? Porque entre a vontade, uma coisa é você ficar assistindo um monte de vídeo, vendo o pessoal ir, e você ser efetivo. Eu comecei meu processo em 2020, por quê? Porque foi aonde eu comecei a pegar firme. Se é realmente isso que eu vou fazer, então eu vou pegar firme no inglês, vou pegar e vou dar andamento. Porque eu tenho que chegar pelo menos sabendo pedir comida, ir no banheiro, beber uma água. Eu não posso chegar lá só na música, né? Você tinha 0 inglês quando você começou a pensar o plano? Daí você começou a estudar ali? Eu tinha um inglês bem basicão, que é o da escola, normal. E aí eu precisava mais
com mais volume de inglês, né? Então eu comecei a ouvir podcast, aquela trajetória, fazer curso, enfim, fazer intensivo para ter o inglês, para conseguir fazer uma entrevista, Todo para dia você conseguir me estudava um comunicar pouco? todo dia, rotina, todo dia. Rotina. Então, Como que assim, era você separava um dia, mesmo tendo filhos, você já estava com as duas filhas já, né, nesse momento, já. trabalhando, mantendo a casa, você conseguiu separar um tempo aí para estudar inglês. Joel, tem um pessoal, o filhão fala, muita gente fala, você já falou em vários vídeos, que às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Você quer mudar? Faz o que precisa ser feito. Você não precisou aí acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar na Home Depot, fazer o seu corre, né? Então, vendo isso, né, vendo vocês falando isso e fazendo isso, eu falei, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu pegava no trabalho às 8. Então, eu pus o relógio para despertar às 5 da manhã e estudar inglês das 5 até umas 7, 7 e meia. Arrumava e ia trabalhar 8 horas, chegava do meu trabalho, pegava no delivery. Das 5 às 7 e meia da manhã? Você estudava das 5 às 7 e meia da manhã? Na primeira parte. Caraca. Olha aí. Não cai do céu, galerinha. Não cai do céu. É isso que eu quero te dizer. Eu pegava das 5 às 7 e meia da manhã, porque assim, Pouso Alegre é pequeno, então com meia hora eu chegava no serviço, fazia minhas coisas. Então, por isso que eu ia até 7 e meia. 7 e meia. Então, das 5 às 7 e meia, aí ia trabalhar. Aí eu trabalhava das 8 às 6, aí chegava às 6, eu começava o delivery em casa, aí paravam às 10 e meia, 11 horas por aí, fazia o Duolingo, porque o Duolingo para mim era igual beber água à noite. Antes de dormir tem que fazer o Duolingo. Aí fazia o Duolingo para ajudar e ia dormir. No outro dia a mesma coisa. Isso até eu conseguir minha primeira entrevista. Por quê? Quando eu consegui minha primeira entrevista, eu não passei na entrevista. Aí eu falei, pô, e agora? Eu não passei na entrevista. Aí, em vez de eu desanimar, o que eu fiz? Pô, se eu conseguir uma entrevista, eu estou no caminho certo. Eu vou pegar mais firme ainda. Aí, o que eu fiz? Eu continuei essa rotina minha de manhã de estudo do inglês, da parte de teoria, de estudar livro, ler e tal. Aí, o que eu fiz? Meu delivery funcionava de segunda a sábado. Segunda, terça e quarta, o movimento não era tão grande. Aí, o que eu fiz? Eu fechei o delivery segunda, terça e quarta e funcionava de quinta a sábado. Aí, o que eu fiz? Tinha essa rotina de estudo meu de manhã. Segunda, terça e quarta, eu contratei um professor para fazer aula de conversação. Aí eu fazia 1 hora toda noite. E aí, na hora que acabava a aula à noite, eu continuava podcast e ouvindo áudio em inglês. E aí, na quinta, sexta e no sábado, eu estudava de manhã e à noite eu fazia só o Duolingo, li um livro, li um negocinho. Não um livro inteiro, mas eu sempre estava lendo alguma coisa em inglês para aumentar o meu conteúdo e meu vocabulário de inglês para conseguir melhorar na entrevista. Aí eu fiz isso eu tomei em outubro de 22 eu consegui minha primeira entrevista. Outubro de 22. Você já tinha mandado quantos currículos até conseguir a primeira entrevista? Pô, Joel, você põe aí, pode pôr aí, na média, põe 70 currículos por semana, toda semana, 70 currículos. Tá, 70. Mas até você conseguir a primeira, quantas semanas já tinham se passado? Quantos meses? Ou foi rápido? Não, foi um ano e meio mandando currículo. Ou seja, já tinha mandado mais de 1.000. Mais de 1.000. Mais de 1.000. Eu achei que eu ia zerar o Job Bank, mas eu consegui antes. Caraca. Mas aí, a minha primeira entrevista, o que aconteceu? Teve uma feira de recrutamento de New Brunswick. O filhão divulgou que o pessoal da empresa ia fazer uma entrevista em São Paulo. E aí eu fiz o cadastro e aí eles iam entrevistar pela primeira vez. Eles sempre vêm buscando pessoas para a área florestal, área de máquinas, de mecânica. Pela primeira vez eles iam entrevistar alguém na área de cozinha.
Uhum. Aí o que eu fiz? Eu mandei meu resumê e eu fui selecionado para essa entrevista em São Paulo. Aí o que Uhum. eu fiz? Eu fui fazer essa entrevista em outubro. Uhum. Foi a primeira entrevista em inglês. E eu fui para essa entrevista, Joel, eu fui assim, com medo, mas assim, pressionado para conseguir fazer dar certo. Porque assim, você carrega com você não só uma simples entrevista, você carrega ali a oportunidade da tua vida, nossa, tem que dar certo, nossa, será que eu vou dar conta? Aquele monte de medo, incerteza. Cara, eu cheguei lá em São Paulo, e outra, eu estava em Pouso Alegre, né? Eu peguei o carro umas 5 horas da manhã para chegar lá no hotel era 8 horas, 9 horas que ia começar, mas eu queria chegar mais cedo para não ter problema de trânsito nem nada, São Paulo, né? Aí se sair 5 horas da manhã de casa, você já vem. Eu vim orando a chegar um dia inteiro, pedindo para Deus me abençoar. Aí cheguei lá, aí teve a apresentação da província de Nimburg, e no final ia ter a entrevista com as pessoas que foram selecionadas para a entrevista. Aí chegou a minha vez de ser entrevistado, eu fiquei tão nervoso, cara, mas tão nervoso, que eu travei. Assim, não fluiu a conversa, eu travei. Eu fiquei naquela pressão para dar certo, eu não consegui me comunicar da forma necessária e eu tinha me preparado para aquilo, só que eu travei. Uhum. E aí o que aconteceu? A entrevista não fluiu, não deu certo, mas assim, eu voltei a entrevista para minha casa, eu voltei, não lamentei na hora de não ter conseguido fluir, mas eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter conseguido ir fazer uma entrevista Uhum. e tal. E mas aquilo me motivou. Eu senti uma chama tão grande no meu coração de que eu estava no caminho certo que eu falei assim, pô, eu achei assim, pô, em pouco tempo eu já consegui uma entrevista. Eu estou no caminho certo. Meu resumê foi selecionado. Eu estou no caminho certo. Então assim, eu Uhum. continuei. Aí eu continuei mandando. Aí eu fui selecionado para uma entrevista online. Aí já foi em janeiro de 23. Janeiro de 23. A minha primeira entrevista foi em outubro de 22. Em janeiro de 23, eu consegui uma outra entrevista online para uma vaga em BC para a área de cozinha. Uhum. Essa eu já fui melhor na entrevista, foi online, eu estava menos tenso, eu fui, consegui falar e foi embora. E passei. Aí eu fui. Não passei, desculpa. Não passei. Mas aí eu falei, eu tô próximo. Aí eu continuei as aplicações e aí eu consegui a terceira entrevista, que foi essa que deu certo agora, que é o que Uhum. eu vim trabalhar. Aí nessa entrevista eu passei e eu recebi minha job offer e consegui minha aprovação para vir para a Vence. Caramba, que loucura! Quando você aplicou, então eles já sabiam que você já tinha comprovado então a sua experiência, eles já tinham tudo. Para eles te chamar, já tinha visto ali que você estava pronto para isso. E aí, O que eu precisava? Eu precisava só fazer, que é a segunda parte, eu precisava fazer o IELTS que eu não tinha feito ainda. ah, a Por entrevista quê? Porque foi por Zoom, foi por Skype, como é que foi? foi por vídeos. Google, vários Ela, vídeos. aí eles criaram um link, me mandaram, aí eu fiz a entrevista, eles foram me perguntando, foram respondendo, e aí tinham as perguntas que as entrevistas canadenses têm as perguntas meio padrão, de experiência profissional e tal, e aí eu fiz a entrevista, aí passou menos de 15 dias, eles deram uma resposta que estava ok na entrevista e pediu para eu, que tinha uma LMIA já aprovada, que iam me dar a job offer. Aí com a job offer em mãos, eu fui correr atrás de fazer o IELTS. Por que eu não fiz o IELTS antes? Todo mundo fala que é bom ter tudo antes, porque eu não tinha dinheiro para fazer o IELTS, que é caro. E eu falei que eu só ia fazer o IELTS quando eu tivesse a vaga, por quê? Porque aí eu poderia tirar o dinheiro de um lado e tampar o outro. Porque Caraca, a vida do pobre é assim, é cobertor pequeno já. Você tá, é cobre uns a cabeça 900 ou cobre a reais, né? pé. É uns 900 reais, né, o IELTS hoje em dia. Não, tá mais caro. Eu paguei 1.190, eu acho, 1.170. Nossa.
Quando eu fizer A 800 prova. nos quebrada. A A prova. prova. Fora o deslocamento. Só que a prova é em São Paulo. São Paulo. E aí que vem a pressão, né? Porque eu estava com a job offer na mão, e se eu não passo no IELTS? Que nota Né? você precisava? Na província de Alberta, fala que você tem que tirar 5 Era os para 5 essa que você vaga. precisava. E aí, conseguiu? Era... Aí apareceu um anjo na minha vida, que foi o Simon, né? E do Blind English. E aí eu fiz o curso dele de preparação, fiz uma preparação específica para a prova de 28 dias, fiz a prova e consegui minha nota. Tirei os 5. Conseguiu 5. Glória a Deus, coisa mais boa. E me diz uma coisa, como é que foi? Queria mandar um abraço pro Filhão, já falamos bastante do Filhão aí, Filhão querido, pessoal, sigam ele. Fala, Filhão, beleza? Canadá, Brasil, porque a hora eu vou bater lá na casa dele, lá vai aparecer lá, ou ele vai vir aqui em Alberta, que a gente se fala bastante aí. O Cláudio e a Claudinha também, uma família muito querida também. Um abraço para o Simon também, que você mencionou. O plano era vir na frente e deixar a família. Como que foi isso? Me fale um pouquinho mais dessa decisão e como que está sendo. Ó, Joel, é uma coisa difícil falar, porque a vinda para cá, o foco central é a minha família. Eu estou vindo por eles. E assim, eu poderia ter vindo com a minha família se eu reunisse recursos financeiros para isso, porque a empresa ela oferece hospedagem para o funcionário, não para a família do funcionário. E eu não tenho condições nem recursos, ainda mais para essa região aqui, de bancar isso. Então, o que foi o acordado com a minha esposa, né, que está lá com as meninas? Como que chama a tua esposa e tuas filhas? A Sheila, minha esposa, e as minhas filhas é a Luísa, que é a caçulinha, e a Isis, que é a mais velha. Ingrid. Isis. Sheila, Isis e Luísa. Eu queria mandar um abraço para vocês. Deus abençoe vocês aí. Parabéns pelo pai guerreiro. Estou escutando a história dele por dentro, que eu estou ficando assim emocionado. Lembrar também do meu pai, né? Meu pai é vivo, o Jairo já veio aqui e tal. Mas hoje, sendo pai também, eu entendo o que o amor de pai é capaz de fazer num homem, né? O que a gente é capaz de fazer. Tipo, eu daria a vida pelos meus filhos e eu vejo o seu corre, o seu desenrolar aí para você poder proporcionar um futuro melhor para elas. Então, assim, queria dar um parabéns para essa família pelo pai, um guerreiro que está aqui, que eu tenho certeza que está inspirando muitos outras famílias, outros pais, outros homens aí a correrem atrás. Às vezes não é nem por você, é pela sua futura geração, é pelas suas filhas, é pelos seus filhos. Então, tenho certeza, Gilson, que tudo que você está fazendo aí vai ser recompensado. Deus está contigo nesse barco aí, cara. Parabéns. Do começo ao fim, Joel, porque o conseguir, é igual eu te falei, você tem uma ideia, Joel, eu nunca saí do país. Né? Então, assim, o milagre é tão grande porque pobre sem condições financeiras. Tem que pedir dinheiro emprestado para conseguir chegar aqui, até dinheiro emprestado eu tive que arrumar. Porque eu não tinha de onde tirar. Né? Eu não tenho, minha família não reúne recursos, nem nada disso. E assim, o que cabia a eu fazer era me esforçar, pagar o preço. O inglês precisa? Então vamos correr atrás do inglês, vamos estudar, vamos acordar de madrugada, porque se for isso que precisa, eu vou fazer. O que precisa? Precisa da experiência profissional. Então, vou trabalhar, vou fazer. Precisa da job offer? Vou correr atrás, vou jogar currículo, vou correr, vou semear, eu vou semear. E o que não cabe a mim? Eu acho, essa job offer vir na minha mão, não cabe a mim, é Deus que direcionou. Escolher qual cidade você quer ir. Você quer ir para Calgary? Eu quero ir para onde Deus me mandar, porque eu não sei nem escolher. Só que Deus é tão bom, Joel. Deus é tão generoso. Que eu te falei, minha filha, ela tem o autismo. Ela tem nível 1 de suporte. Ela tem autismo. E Deus escolheu uma região, uma província, que é referência em cuidado do autismo. Então, assim, se eu fosse escolher, Joel, eu não escolheria tão bem. Então, assim, Deus cuida da gente de uma forma. Eu estudei inglês. Deus sabe a dificuldade. E eu precisava dos 5. Eu tirei os 5. Assim, é tudo na medida.
eu precisava, eu falei para minha esposa, eu vou na frente, vou levantar recursos para vir. Olha, Deus é tão bom que até, até o programa de imigração mudou já. Vamos falar sobre isso. Ela topou, então. Então, assim, ela topou esse desafio porque, assim, a gente está semeando e só deu certo porque ela abraçou já. Então, assim, é um trampo cuidar das duas lá, ficar lá, mas Deus está cuidando de tudo, não está faltando nada. Cara, que coisa maravilhosa, cara, coisa maravilhosa. Então elas são parceiras e eu acho que essa distância aí, isso vai ser recompensado. Já já você vai conseguir a residência permanente, consegue trazer todas elas. Cara, e como é que foi a despedida, Gilson, das meninas aí, da Sheila, da Luísa e da Isis? Então, a gente já vem preparando, desde quando está certo a Job Offer, eu vim preparando já a Luísa, principalmente, né, para não ter o choque da despedida, né? Então, o discurso é o pai está indo primeiro, vai arrumar escola para vocês, uma casa, e aí a gente vem para buscar você, a mamãe e a Isis. Então, aí foi dessa forma que a gente já vem trabalhando com ela desde que deu como certo a vinda. Então, vamos trabalhando a Luísa, né, e já preparando, né, o espírito da gente assim para ter esse momento, né? Mas a ficha só cai na hora que você passa na portinha ali que o bicho pega, na portinha do embarque, você embarca mesmo, que é tenso, né? Na hora que dá o tchau mesmo, é puxado. Imagine quando que vocês vão se rever. Como que está na sua cabeça isso? A programação que a gente fez, né? Assim, a ideia é estar aqui até agosto, para chegar um pouco antes do período escolar, né? Então, assim, eu estou nessa preparação, né, de tentar fazer um caixinha para pagar as despesas da viagem, alugar uma casa para trazê-las, para chegar aqui em agosto. Aí, quando começar as aulas em setembro, elas já estarem aqui já há um tempinho. O sonho, né, o propósito é esse. Trabalhar para isso, né? Sim, total. E teve, até que você comentou, né, trazer agora à tona, surgiu um novo programa, né, aqui em Alberta, que é um programa focado em hospitalidade, né, hospitality, porque Isso, teve um outro... O Alberta estava com Alberta Opportunity Stream. E agora eles deram uma base. Isso, pausaram esse, e aí agora no dia 1º de março eles ativaram dentro do Alberta AAIP, Alberta Advanced Immigration Program. Eles vão dar uma dedicação maior para a parte de hospitalidade e serviços. Então, e você se enquadra? Sim, hoje o único pré-requisito que eu ainda estou em construção é 6 meses de trabalho para um empregador em Alberta na área que eu estou pretendendo. Então, como eu estou já na área de hospitalidade, na área de cozinha, line cook, então eu preciso só concluir os 6 meses de experiência contínuas, né? 6 meses, para fazer a aplicação eu já me tornar elegível para o PR, porque a nota do IELTS eu já tenho, o ECA eu já fiz, aí do Brasil mesmo, e agora só falta a experiência de 6 meses aqui. Explica um pouquinho melhor para o pessoal entender o ECA. O ECA é a equivalência do diploma nos padrões canadenses. Tem uma empresa aqui no Canadá que valida seu diploma. No meu caso, eu optei por validar o meu diploma do ensino médio. Eu poderia ter validado o de curso superior, mas eu optei pelo ensino médio para não ter problema de ter overqualified, ou seja, eu estar com muita qualificação para a vaga que eu estou aplicando. Então, eu traduzi apenas o meu certificado do ensino médio, e a empresa que faz isso se chama WES,
Uhum. Aí você pode fazer direto do Brasil, não precisa fazer por aqui não. Você tira uma cópia do seu certificado, manda traduzir, envia para eles, eles vão ver o seu certificado equivale a qual eu ensino aqui no Canadá e gerar um novo certificado de equivalência. Então pode ser que daqui 6 meses você já está aplicando aí para residência permanente. Se Deus quiser. Olha, vai ser mais rápido do que o planejado. Deus faz mais do que o que a gente sonha, o que a gente pensa, hein? A gente precisa estar pronto, a gente precisa estar pronto, né? Deus nos surpreende a todo momento. Me fala um pouquinho sobre a negociação e o pacote. Só para o pessoal entender, eu expliquei anteriormente, né, a dinâmica do LMIA, da Job Offer, mas o que o empregador te ofereceu? Ele te ofereceu um trabalho, o piso ou o salário médio? Ele te ofereceu hospedagem, mais alimentação? O que você ganha dá para se manter? Dá para mandar dinheiro para manter a família lá no Brasil? Dá para fazer um pé de meia? O que quem está procurando uma job offer similar à tua pode esperar com isso? E de quanto tempo é o teu contrato? Olha, a minha LMIA é de 2 anos. Por lei, a LMIA, o salário tem que ser a média do salário pago na província. Então, por exemplo, o piso salarial aqui é $15 a hora. E, por exemplo, a minha área é Line Cook. Então, de $15, o teto do Line Cook é 22. Eles vão fazer a média, pegar 15, 22, dividir por 2, a média. Então, eu tenho que vir ganhando a média, isso que a empresa me ofereceu. A carga horária, eu achei que eu ia fazer mais de 40 horas, porque no Brasil a jornada é 40, 44, né? Mas aqui o full time é a partir de 30 horas. Então, como a gente está num período de inverno, eu tenho feito de 30 a 35 horas semanais de trabalho e tenho 2 folgas por semana. A empresa me oferta uma acomodação ao custo de $19 o dia. A alimentação, aonde eu trabalho, eu posso me alimentar por $4, eu posso ter uma refeição por $4, mas aí eu faço, fora de lá, eu faço minha própria comida aqui. E como eu trabalho no restaurante, eu tenho direito a tips também. Além do salário, eu tenho a tips. Então, o que eu ganho hoje, eu consigo me manter aqui e consigo mandar o dinheiro para minha família no Brasil e eu consigo guardar um pouquinho para programar para fazer, né, um fundo de reserva para trazê-las, pagar passagem, ter a hospedagem, tudo. Depois eu vou precisar desse dinheiro para alugar uma casa e tal. Então, assim, não dá para, como dizer assim, ficar rico, mas dá para se manter. Eu não passo dificuldade nem necessidade de nada aqui, eu ganho o suficiente para manter bem, mando um dinheiro para minha família e guardo um dinheiro para trazê-las depois. Então, assim, tá o suficiente, assim, né? Para não causar alvoroço, obviamente, a gente não vai falar o nome do restaurante, senão vai todo mundo. É um lugar que eu vou, que eu gosto bastante. E depois eu vou passar lá, te dar um oi lá em loco. Mas, pessoal, é legal se vocês entenderem isso, nessa oportunidade. Existem empresas que tomam conta de diversos restaurantes. É como se fosse uma administradora, como se fosse uma associação. E no caso, né, o Gilson estava me contando sobre isso. Existe uma associação que cuida de diversos, e aí eles vão ajudando, fazendo ali a direcionamento, e isso deve se replicar em outras cidades. Então, o interessante é você achar essa veia, né? Não é somente em Banff. Banff foi uma oportunidade dos sonhos, né? Tá trabalhando no lugar mais bonito do Canadá. Minha segunda casa aí, eu tô vira e mexe, estou com meus clientes em alguns dos restaurantes. A gente estava conversando ali sobre os restaurantes que ele falou, são os restaurantes que eu frequento geralmente, que fazem parte desse conglomerado, né? Então vou lá com os meus clientes, mas é bem interessante. Só para clarificar, você não teve que pagar nada de documentação, a empresa correu atrás de toda a documentação para você, né? O empregado não paga o LMIA, essa é a lógica. O LMIA é um documento que a empresa apresenta para o governo para justificar ele contratar um estrangeiro. Então, isso aí é todo custeado pela empresa. O que eu vou pagar? A minha parte,
quando eu aplico para o visto de trabalho, eu tenho que pagar as taxas federais. Então, eu pago a taxa do visto, a biometria, o exame médico, isso aí eu pago, é minha despesa, tá? Só que o que essa empresa fez? Quando eu cheguei aqui e eu passei, né, eu comecei a trabalhar, no final do primeiro mês de trabalho, eles me reembolsaram essas taxas que eu paguei. Então, toda essa despesa médica, mas no meu caso, eu não sei se todas as empresas vão fazer isso. Olha, e essa questão que o Joel falou também, assim, uma dica que eu dou para o pessoal, além do Job Bank, o LinkedIn, também você vai ver bastante vaga sendo divulgada lá. E uma dica que eu dou, quando você colocar para buscar a vaga no LinkedIn, coloca a sua profissão e coloca LMIA, porque às vezes o filtro já vai puxar para você lá se a empresa oferta ou não LMIA. Legal. Eu vou deixar uma lista para vocês aqui na descrição dos sites que vocês podem procurar emprego, né? Esse Job Bank aí, eu acho que ele é um dos principais. E aí tem aí o LinkedIn, tem o Indeed, tem o Zip Recruiter, tem o Monster.ca, tem o Careers do Google, Careers.google, tem o FlexJob, tem o Charity Village, tem o Glassdoor. E para a galera de TI, tem a VanHack também. É uma lista grande aí de sites de busca de emprego. Queria deixar a recomendação também de um outro vídeo que eu gravei com o primo da Bruna, meu primo, né, o Lazinho, que veio com o job offer para trabalhar em fazenda. Lá ele conta toda a jornada dele também. Então, vocês terminam de assistir esse vídeo, depois vão lá assistir esse outro, que é bem legal, a dinâmica ali de procurar em fazenda. Tem muita gente que vem para trabalhar em job offer de TI também. Eu já gravei alguns vídeos sobre isso também. Tem outro vídeo que eu gravei com o Thiago Andrietto, ele veio também com uma job offer, acho que para trabalhar em Regina também, ele tinha loja de espetinho, coincidência também, lá no Brasil, bem legal. Eu assisti esse vídeo, na hora que ele falou que tinha uma loja de espetinho, que ele estava lá, foi um dos primeiros vídeos que eu vi do seu canal. Pô, aquilo ali me encheu de esperança, falei, nossa, vamos dar certo. Cara, que legal. Escutando a tua história, a história dele, se eu tivesse no Brasil hoje, eu ia focar na cozinha também. Eu iria abrir um restaurante de delivery e ia seguir esse passo a passo teu. Eu tô achando que ele é infalível. Porque tem mais gente que chegou esses dias, a esposa do Andrew, que eu gravei sobre segurança, que a gente falou sobre segurança. Então, a esposa dele veio job offer para trabalhar em um restaurante aqui em Calgary também. Foi mais ou menos isso. Ela era de outra área, tinha um pezinho na cozinha, também gostava de cozinhar, ela era chefe formada, alguma coisa, sei lá. Ela foi, correu atrás, fez ali, se preparou e veio. Eu queria saber um pouquinho Pode falar. Só para pontuar que você falou da questão de chefe, eu trabalho como line cook, eu não tenho formação em gastronomia, tá? Eu sou cozinheiro prático, mas a minha experiência contou para job offer, porque eu trabalhei na cozinha. Eu não sou formado em gastronomia, nem tenho curso disso, né? Legal. Eu trabalhei, Maravilha. então eu sou prático e isso validou. Me fala um pouquinho da sua rotina de trabalho, como que é a rotina aí em Banff, como que é dividir esse alojamento, é um apartamento, tem pessoas de outras nacionalidades, como que é isso? Isso, aqui eu vim, o apartamento é um apartamento de 3 quartos, a sala e a cozinha é de uso comum e tem 2 banheiros. Então, eu moro aqui com um brasileiro, que é o Fernando, que chegou antes de mim, tem 3 australianos, um filipino e um japonês. Legal. E assim, é legal, assim, funciona bem. A gente tem uma regra de colado aqui na parede com as obrigações de cada quarto, né? É tudo separadinho, cada um tem sua geladeirinha para pôr suas coisas, seus armários e o seu quarto. Então, é muito respeitoso, tem as leis aqui de conduta, de som alto, Divide barulho. o quarto? Então, o pessoal... Divide o quarto? O meu quarto eu divido com uma pessoa. Então, tem quartos, o outro quarto, por exemplo, dos australianos, são três pessoas. E o outro quarto é 2 pessoas. Então, no meu apartamento moram 7 pessoas. Legal. Quem que faz faxina? Então, aí tem uma escala.
Aí, cada semana, um quarto faz uma coisa. Legal. Dividido. E o pessoal respeita? Respeita sim. Os Respeita, ninguém é utensílios da muito cozinha, desrespeitoso. os utensílios da cozinha, cada um tem o seu? A empresa, ela montou uma cozinha tem o micro-ondas, fogão, forno, né, completo, tem a torradeira, uns itens assim que é de uso comum. Mas aí cada um tem o seu armário, você pode ter as suas coisas também separadas. Garfo, faca, prato, cada um tem o seu. Não, tem um kit aqui para todo mundo, prato, copo, garfo, talheres, tem aqui, e a geladeira, cada um tem a sua. Então, aqui no meu quarto, no meu apartamento tem 7 frigobar. Então, cada um tem um. Que legal. E aí a regra dentro do quarto também, daí é individual, você e seu mate aí, que vocês organizam o seu próprio quarto, fazem faxina. Sim, tem um closet, cada um limpa o seu quarto, e as áreas comuns é que tem escala. Então, banheiro, sala e cozinha, que são áreas comuns, cada semana é um quarto que limpa. Uhum. E o seu trabalho tem shifts? Você trabalha em horários diferentes, de final de semana? As duas folgas são seguidas, espalhadas? Nesse primeiro mês que eu trabalhei, as folgas coincidiram de ser na segunda e domingo e segunda. Domingo e segunda. E durante esses dias eu sempre trabalhei na parte da manhã e 1 ou 2 dias eu trabalho no período da noite. Essa semana que eu estou gravando com você, eu vou trabalhar todos os dias na parte da manhã. Que legal. E o que você faz nos seus dias de folga? Eu estou fazendo a linha peregrino aqui, né? Eu vou na cidade, eu ando ao redor. Aqui eu já conheci uma igreja que eu já estou frequentando, que é a Park Bench Church. É uma igreja bem legal, bem É o que? acolhedora. Igreja católica, igreja evangélica? Não, O que é? a igreja é evangélica, chama Park Church Bench. Park Bench Church, Park Bench Church. Que legal. Linha cristã da linha evangélica. Que legal. E aí eu ando na cidade, procuro nos lugares. Aqui o transporte público é gratuito, você faz um cartão de transporte, e você pode, como morador, você pode andar gratuitamente nos ônibus. Então, tem dias que eu vou até o final da linha, vejo o que tem lá, e eu rodo aqui a cidade para conhecer. Está gostando? Estou gostando. A empresa foi bem acolhedora, bem receptiva, o pessoal bem paciente. Eu estou tendo dificuldade um pouco no inglês, até em função dos diferentes sotaques que tem, né, cara, diferentes acentos, né, filipino, australiano, né, todo mundo falando inglês e cada um do seu jeito. Aí eu tenho dificuldade. Inclusive, eu vou tentar fazer o Cambly aí, né, que é uma ferramenta fantástica que ajuda a gente aí nessa hora de melhorar, né, a fluência, né, no idioma, que é importante. Né? Todo mundo fala, o Joel cansou de falar nos vídeos, né, tudo o máximo de inglês que você puder antes de chegar aqui, porque aqui é difícil, então realmente é. E eu sou testemunha disso, eu fiz o máximo que eu pude na condição que eu tinha, né? E agora eu vou buscar melhorar, né? Aperfeiçoar, porque é fundamental, né, gente? Comunicação é tudo. E às vezes não é toda hora que você acha alguém para ficar batendo papo em inglês aí no dia a dia, né? O pessoal tá na correria e tal. Não sei que você achar um senhorzinho aposentado no mercado lá, aí você fica trocando ideia à vontade. Mas não é o caso toda hora. O Cambly ali, você acha um professor. Hoje eu tive essa aula até que apareceu aqui no vídeo, foi com um professor que ele é daqui de Calgary, ele tá morando acho que na Tailândia, tem família aqui em Cochrane, onde eu tem família também, então o cara é daqui, é canadense, mas não está aqui. Mas aí pelo menos é uma hora que eu fiz meia hora, o cara parou para falar comigo, para me ensinar, para a gente trocar ideia, né? Não é todo mundo que tem essa paciência. Viu? Me fala uma coisa para a gente fechar, a comunidade brasileira, você é o único brasileiro aí? Não, eu cheguei aqui, já tinha o Fernando, que é de São Paulo, aí agora esse mês de fevereiro chegou o Vitor do Rio, né, um abração para o Vitor, para o Fernando aí, e eu fiquei sabendo que chegou mais uma moça, mas eu ainda não encontrei com ela, que vai morar aqui, inclusive, no mesmo prédio, só que eu ainda não encontrei com ela. Ela mandou mensagem para mim também, já falei com ela.
Eu conheço um outro brasileiro, o Leonardo Homem, que trabalha lá no Prime, acho que Prime Rose, que fica dentro do Ring Rock do hotel lá. Já até apareceu no meu vídeo, gente boa, quero fazer um snowboard com ele, e até mandar um abraço para ele. Cara, que bacana, sua história é maravilhosa, eu acho que é uma inspiração para mim e para milhares de pessoas que vão ver esse vídeo, saber que é possível, independente das condições que a gente tem que pegar a nossa realidade e fazer acontecer. Não adianta Sim. ficar se vitimizando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não sei inglês, eu não tive acesso à escola particular. Cara, você tem que fazer acontecer, tem que fazer o que tem que ser feito, é o que você disse, tem que fazer o que tem que ser feito. E às vezes a escassez é o que vai te motivar. Às vezes o fundo do poço, que não é o teu caso, mas às vezes o fundo do poço é onde está a mola, entendeu? A pessoa precisa bater lá no fundo para depois pular. Tem gente que tem muito recurso, cara. Deixa eu dar só esses dias eu vi, cara, as pessoas estão perdendo em média 5 horas por dia na frente do celular e das redes sociais. 5 horas fazendo assim, ó. Essa é a média. Cara, você imagina se você tirar 1 hora para estudar todo dia. Em um ano são 360 horas. Eu estudava todo dia. Todo dia eu estudava. Não estudo mais. Estou bem precisando voltar a ter esse tempo, mas as pessoas poderiam dedicar mais. Gilson, para fechar, se você quiser mandar um recado aí para quem está te seguindo, para a tua família, essa é a hora. Um abração aí para todo mundo, né, que acompanha o canal de Joel. Eu criei aqui um Instagram para quem quiser acompanhar, chama Uai Sou Canadá. Eu, nas minhas horas de folga aqui, quando eu vejo uma coisa aqui, eu tiro foto, eu posto lá, eu faço uns videozinhos da minha rotina aqui. Não é de forma profissional, mas pode ajudar, né? Quem está chegando ou quem vai vir aqui em Dança, quer fazer uma carteirinha de ônibus, por exemplo, eu mostro lá, por exemplo, como que eu fiz a minha. Então é isso. Um beijão para a Isis, para a Sheila, para a Luísa, já que a gente está junto. Obrigado, Joel, pela oportunidade de compartilhar a minha história aí. Desculpa o chororô, mas eu não consigo passar. Eu me vejo. É igual esse dia eu falei, né? Eu gravei um vídeo no Instagram, eu falei. Tem hora que eu ando aqui e você conhece bem, olha essas montanhas, olha esse lugar, você olha aquela imagem, né? É um cenário de um filme. Fala, meu Deus, olha onde que eu tô. Tem hora que eu não acredito que eu tô aqui. Eu tô aqui, mas eu não acredito que eu cheguei. Mas eu tô aqui. E é um pouco disso. Sonho, é um milagre, é um sonho. É um sonho, cara. É um sonho. Cara, coisa boa demais. Muito obrigado, Gilson, por contar a nossa história. Eu vou passar ainda a comer lá no restaurante, te ver lá, te dar um abraço pessoalmente. Pessoal, eu queria pedir encarecidamente para vocês deixarem uma mensagem no vídeo para o Gilson. Deixar uma mensagem, super ajuda o vídeo, é a sua forma de retribuir, fazer o bem, não paga nada, te dá uma sorte lascada, Deus vai te abençoar, porque você está sendo generoso. O canal agradece, então escreve o que você achou, manda uma mensagem para ele vai ler as mensagens. Pô, isso é muito importante, cara. Muito vai fazer a diferença, fora que vai ajudar o nosso trabalho, o meu vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal, também segue lá o Gilson. Gente, muito obrigado, Gilson. Nos falamos, meu amigo. Deus abençoe você e parabéns por essa história. Um abração. Obrigado aí. Valeu. Tchau, gente. Valeu.